É muito bom estar aqui com vocês. É um novo ano escolar que se inicia. E é sempre bom pensarmos sobre essa temática, como o Carlos falou, que é tão fundamental. Acho que provavelmente é uma temática que já vem conosco há muito tempo, com cada um de nós. E escolhemos esse mês especificamente para falar desse assunto por ser o mês de prevenção ao suicídio. E como vocês devem saber, infelizmente, o número de suicídios e de casos de depressão vem aumentando cada vez mais na nossa sociedade. E o que pode parecer um pouco sem explicação e que pode nos deixar confusos, porque se temos tantos avanços tecnológicos, tantas melhorias no mundo, como que as pessoas estão mais infelizes e não mais felizes? E acho que essa conferência pode trazer um pouco de luz para essa temática. Então sejam muito bem-vindos. Eu sou a Andréia Mariano, como o Carlos apresentou, sou professora de filosofia aqui na Nova Acrópole Coimbra, sou membro da Nova Acrópole já há uns aninhos e sou também professora de escrita criativa, de línguas. Então, eu gosto muito de pensar também nos temas através desses vieses e vocês vão perceber um pouquinho isso na minha apresentação. Então, vamos lá. Eu trouxe essa citação de Viktor Frankl, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ler o livro dele, a obra dele. Ele fala justamente sobre como encontrar sentido na vida. Ele foi prisioneiro nos campos de concentração durante a Segunda Guerra Mundial e conseguiu escapar. E escreveu um livro sobre a experiência dele, eu recomendo o livro para quem gostar de ler. E ele fala, cada vez mais as pessoas têm os meios para viver, mas não têm uma razão pela qual viver. E no fundo, essa busca de sentido está muito ligada a isso, essa falta de propósito, essa falta de razão para a vida. E aí essa falta de sentido ela vem acompanhado dessa frase, estou perdido, não sei para onde eu vou, o que eu faço com a minha vida. E com um sentimento de vazio interior. Então eu sinto que falta-me algo, mas muitas vezes eu não sei nem explicar o que é esse algo que me falta, eu só sinto esse vazio. Não sei se algum de vocês já teve essa experiência, essa sensação, ou se já teve contato com alguém que externalizou algum desses sentimentos, mas eu acho que é comum em alguns momentos da vida nos sentirmos assim. O que não é ideal é que nos sintamos assim sempre, né? Então, podemos ter momentos em que nos sentimos perdidos e que sentimos um vazio, mas precisamos entender como achar o caminho e como preencher esse vazio de alguma forma. Então, eu quis ir lá na linguística, que é meu campo de atuação, como eu falei para vocês, para entender o que significava sentido. Porque quando a gente fala de sentido na vida, a gente tem que entender o que é sentido para poder entender o que é sentido na vida. Então, na linguística, está lá, sentido. Tem origem no latim de sensus, que significa percepção, sensação ou entendimento. Então, de alguma forma, ter sentido, para a vida ter sentido, tem que haver um entendimento da vida. Porque se eu não entendo a vida, então ela realmente não tem sentido, né? Primeira coisa. Na biologia, o sentido significa aquilo que permite a percepção do meio interno e externo. Então, para que minha vida tenha sentido, eu preciso conseguir me relacionar com o mundo internamente e externamente. E se eu não tenho esse sentido, essa sensação, esse contato com o mundo, minha vida também provavelmente não terá sentido. E por último, a física. Então, não sei se vocês lembram lá nas aulas do secundário, que a gente estuda sobre direção e sentido. Então, direção é o vetor que direciona o movimento. Então, pode ser um movimento horizontal, como pode ser um movimento vertical. E essa é uma direção. E depois vem o sentido. Então, se eu estou me movendo horizontalmente ou verticalmente, para que lado eu estou indo? Para o direito, para o esquerdo, para cima ou para baixo? E isso é interessante porque quando a gente volta para aquela frase de estou perdido, se uma pessoa está perdida, ela te liga. Estou perdido. O que você vai perguntar para ela imediatamente? Onde você está? Né? Porque se você está perdido, para te ajudar, precisa entender onde você está.
E a próxima questão é, para onde a pessoa está indo? Para eu poder dar algum tipo de orientação. Né? Então, você está vindo para minha casa, está indo para o trabalho, para onde vai? E assim eu consigo dar uma orientação de como você pode se movimentar nesse espaço. E essas são perguntas, aonde estou e para onde vou, que precisamos ser capazes de responder se queremos encontrar o sentido da nossa vida. Se não sabemos onde estamos nem para onde vamos, fica muito difícil encontrar um caminho. Né? E às vezes essas perguntas podem parecer muito grandes e muito difíceis. Afinal de contas, filósofos vêm pensando sobre elas há muitos anos. Mas elas não são tão difíceis assim quanto a gente imagina. Tá? Então, o que acontece e o motivo pelo qual essas perguntas parecem difíceis é porque tem algumas armadilhas em que caímos frequentemente. E essas armadilhas são: nós confundimos sentido com caminho, nos confundimos por forças que nos puxam em sentidos contrários e temos fatores externos como um sentido. E tudo isso faz com que a gente realmente se sinta perdido. É como se tivessem várias coisas nos puxando para vários lados. E se tem algo que me puxa, voltando para a física, se tem algo que me puxa para cá, algo que me puxa para lá, algo que me puxa para lá, o que vai acontecer comigo? Né? Não saio do lugar, não vou para lugar nenhum no final das contas. Ou fico tocando de roda ali em volta e não consigo nunca chegar onde eu preciso. Então, tudo começa realmente com pensar sobre todas essas coisas e tentar compreender o significado delas na nossa vida e como nós nos movemos em direção a cada uma dessas coisas e desses propósitos. Então, vamos falar sobre a primeira armadilha, o confundir sentido com caminho. Então, o que acontece? Nós somos humanos. E eu achei interessante colocar ali, porque, como eu falei, eu trabalho com línguas, então inglês é uma língua que eu uso muito também. E eu fiquei pensando nessa palavra human being, que é em inglês, e ser humano em português. E o que é interessante sobre essa palavra na língua inglesa é que eles usam esse gerúndio, que a gente chama, né? Que é esse ing no final. E eu fiquei pensando muito sobre isso, porque o gerúndio no inglês dá essa noção de que as coisas estão acontecendo ainda. Então, é uma ação que acontece por um período de tempo, não é uma ação imediata e estanque, mas algo que leva um tempo. E, no fundo, ser humano, o que nós estamos tentando fazer aqui, sermos humanos, leva tempo também. Porque nós temos muitos instintos ainda. E, às vezes, nós deixamos esses instintos prevalecerem. E, na verdade, o sentido do ser humano está ali escrito no que somos, ser humano. É tão óbvio e, ao mesmo tempo, não, né? Porque parece assim, eu já sou humano, por que eu tenho que ser humano? E aí a gente para pensar, será que realmente somos humanos? Todos, sempre, em todos os momentos? Vamos sendo humanos. E às vezes não tão humanos quanto gostaríamos. E temos a oportunidade de refletir sobre isso e pensar, será que eu poderia ser mais humano? Né? E quando pensamos que isso é o sentido, nós já sabemos para onde temos que caminhar. E se formos pensar, no fundo, é o mesmo sentido para todos que somos humanos. Sermos humanos. Por outro lado, os caminhos, eles vão variar. Há vários caminhos, há várias possibilidades para nos tornarmos humanos, cada vez mais humanos. E o caminho para cada um é diferente. E às vezes nós ficamos tão apegados ao caminho que nós esquecemos do sentido. Então nós ficamos achando que só existe um único caminho para sermos humanos. Eu tenho um dom de cantar. Então, para eu ser quem eu sou, eu preciso cantar. Mas e se eu não puder cantar? Então eu não sou nada, eu não sou ninguém, eu não tenho nenhum propósito? E aí vem aquela sensação de vazio, porque nós estamos muito apegados a um caminho. Mas existem vários. Se eu quero chegar no topo de uma montanha, eu posso ir devagarzinho, contornando a montanha. Eu posso ir pelo meio e subir direto e vai me demandar mais esforço, mas é possível.
Eu posso ir pelo meio, por uma trilha que já existe e que já foi feita por outras pessoas, ou eu posso me embrenhar no meio das árvores e buscar um novo caminho para chegar até lá em cima. Então os caminhos, eles são vários. E se eu percebo que existem vários caminhos, eu consigo entender que o que importa é caminhar no sentido certo e não me apegar ao caminho que eu estou trilhando necessariamente. E às vezes eu vou chegar numa estrada e ela vai estar fechada. E aí eu não vou mais? A vida para? Ou eu acho um outro caminho para me levar ao mesmo destino? Então temos que pensar muito sobre isso e não confundir caminho com sentido. Tudo que eu faço é uma oportunidade de crescimento. Então se hoje eu estou aqui dando essa conferência, é uma oportunidade de crescimento para mim. Se eu estou assistindo essa conferência, é uma oportunidade de crescimento. Se eu estou limpando o chão da minha casa, é também uma oportunidade de crescimento. Sempre temos algo a aprender com tudo que fazemos. E às vezes nós não percebemos isso. Ah, eu estou aqui limpando o chão, então o que eu faço não tem valor. Eu não estou fazendo nada na minha vida, eu não estou crescendo, eu não estou evoluindo. Mas isso não é verdade, porque nós podemos evoluir nos menores atos. Desde que a nossa consciência esteja presente naquilo. Desde que eu perceba o que significa limpar esse chão. O que eu aprendo quando eu faço isso? O que eu deixo para o mundo quando eu faço isso? Isso nós podemos fazer com todas as coisas que fazemos. E a partir do momento que nós fazemos isso com todas as coisas que fazemos, nós estamos dando sentido para a nossa vida. Porque se eu percebo que limpar o chão me faz estar focado, estar presente, limpar a minha mente das coisas que estão me perturbando. Se eu percebo que limpar o chão faz aquele local ficar mais bonito e mais harmonioso e mais agradável para as próximas pessoas que vão chegar ali. Se eu percebo que limpar o chão faz com que fique um cheiro agradável, e olha só, agora já estou envolvendo os meus sentidos que a gente estava falando. E isso me traz alegria e prazer. Então limpar o chão faz todo sentido. E aquela tarefa trouxe sentido para a minha vida naquele momento. E imagina se a gente fizesse isso com todas as tarefas que a gente faz todos os dias. Nossa vida teria sempre sentido, concorda? O difícil é a gente lembrar que nós precisamos dar sentido para as coisas. Elas não têm sentido por si só. Nós precisamos, quando volta lá na linguística, entender as coisas para que elas tenham sentido. E aí vem uma pergunta que eu faço para vocês, não precisam responder, mas acho que vale a pena pensar. Quem eu gostaria de ser no último dia da minha vida? Quando fecha um olho e pensa assim, o último dia da minha vida chegou, quem eu gostaria de ser? Eu acho que todos nós provavelmente vamos pensar, eu gostaria de ser uma pessoa que fez bem para os outros, que fez bem para o mundo, que trouxe alegria para minha família. Às vezes várias outras coisas podem vir à mente, mas acho que essas coisas são comuns no sentimento dos seres humanos, né? Ou seja, eu gostaria de ser mais humano, gostaria de ser mais, de chegar e ter a noção de que eu cumpri o que eu tinha que ter cumprido. Não sei se é isso para todos, mas imagino que para muitos, né? E então, se eu sei o que eu gostaria no meu último dia de vida, eu já sei aonde eu quero chegar, para onde eu vou. Para onde eu vou? Esse é o lugar que eu vou. Se eu tenho na minha mente que eu quero chegar no meu último dia de vida e pensar, poxa, o mundo foi melhor porque eu existi. Então eu já sei para onde eu vou. Se eu penso que eu quero chegar no meu último dia de vida e eu quero saber que eu tenho milhões de dólares ou euros na minha conta no dia que eu morrer, eu já sei para onde eu vou. Mas eu acho que as pessoas não se preocupam com isso quando chega no último dia de vida, porque ninguém pode levar o euro lá para o outro lado, né? O euro fica. Então, acho que é com outras coisas que a gente está preocupado quando esse dia chega. E também lembrar que todos nós vamos para o mesmo lugar, que é para além dessa vida, né? Todos nós estamos caminhando para lá e uns vão chegar mais rápido, outros vão chegar mais devagar, mas o destino é o mesmo, no fundo. Todos nós vamos chegar lá.
E às vezes a gente não pensa muito sobre isso, né? Porque pensar sobre a morte é difícil, é doloroso, é tabu. Mas ao pensar sobre a morte, a gente pensa também sobre a vida. Porque eu sei que se a morte virar, eu tenho a vida agora e posso não tê-la amanhã. E se amanhã eu não existisse mais, o que eu gostaria de ter feito hoje? Porque muitas vezes também a gente segue a nossa vida e por não pensarmos na morte, deixamos tudo para amanhã. Amanhã eu vou tentar ser melhor. Amanhã eu vou perder aqueles quilos. Amanhã eu vou ajudar meu vizinho. Amanhã eu vou passar tempo com os meus filhos. Mas quando o amanhã não chega, nós perdemos a oportunidade de fazer tudo aquilo que a gente realmente considerava importante. Então, essa é uma reflexão que precisa ser feita. O que eu gostaria de fazer antes do meu dia chegar? E precisamos fazer o que é importante pra gente. Porque senão o que acontece é arrependimento, né? E quantas vezes nós vemos pessoas que estão ali se aproximando do final da vida e estão arrependidas com a vida que viveram. Ou que não viveram, na verdade. Porque as coisas que a gente faz, e vocês devem ter essa sensação também, geralmente a gente não se arrepende porque a gente tentou, mesmo que a gente tenha falhado, a gente aprende alguma coisa com aquilo, e a gente pode corrigir e fazer diferente da próxima vez, mas o que a gente não fez, a gente não tem oportunidade de saber como teria sido, o que teria acontecido, se teria sido bom, se teria sido ruim. Então fica sempre um ponto de interrogação sobre o que a gente não tentou e o que a gente não fez. Então, vamos tentar fazer o que é, de fato, importante pra gente, para chegar nesse destino que a gente busca nesse último dia. A nossa outra armadilha, como eu falava, são as forças que puxam a gente em sentidos contrários. E o que acontece? Nós temos defeitos e temos virtudes. E elas estão sempre ali nos puxando, né? Às vezes a gente pensa que as coisas que nos puxam em sentido contrário são as nossas responsabilidades, as nossas obrigações, etc, etc. Mas, na verdade, o que está nos puxando em sentido contrário, muitas vezes não são as responsabilidades que nós temos com os outros. E sim, esse conflito interior que nós temos conosco mesmo. Porque o que acontece é, a minha virtude me diz que amanhã eu vou levantar cedo e vou arrumar minha casa, e vou exercitar meu corpo, e vou cuidar dos meus filhos, e vou ligar para os meus pais, e vou fazer todas aquelas coisas que eu sei que são importantes e que eu deveria fazer. Mas aí vem a preguiça, e a preguiça, ai, não me deixa sair da cama, né? Ou vem aquela gulazinha que fala assim, ai, eu preciso tomar um café da manhã mais longo e comer mais, ir no restaurante. E aí eu começo a me desviar desse propósito, porque eu sei que no final da minha vida eu quero ser melhor. Eu quero que os meus pais pensem, nossa, que filha maravilhosa que eu tive, que os meus filhos pensem, graças à minha mãe eu tive uma vida boa e eu fui melhor, que os meus alunos pensem, poxa, essa professora fez diferença na minha vida. Mas, na hora que a gula chega, ou que a preguiça chega, ou que os outros defeitos chegam, eles me fazem esquecer um pouquinho desse objetivo final que eu quero. E me convencem que, tá tudo bem, é só agora. Como a gente estava falando, amanhã eu faço, amanhã eu melhoro. E isso vai justamente nos parando, nos impedindo de caminhar, nos impedindo de ir no sentido que nós queremos e nos colocando em conflito. Então, se eu sei o sentido que eu quero ir, e esse sentido a gente espera que seja sempre para frente, e de preferência para cima, né? Então, se eu tenho algo que me puxa ao contrário disso, eu preciso estar alerta e não deixar isso me puxar no sentido contrário. É como estou fazendo uma viagem, estou indo para Madrid. Mas aí o Algarve está me chamando, aí ao invés de eu ir para Madrid, eu desço, vou para o Algarve. Eu nunca vou chegar em Madrid. Então, as minhas ações elas têm que ser condizentes com o caminho que eu quero trilhar. Então, pensando nisso, quem eu gostaria de ser no meu último dia de vida, será que as minhas ações, as minhas palavras, os meus pensamentos contribuem
com essa pessoa que eu quero ser? Será que eles contribuem com esse sentido que eu quero construir para a minha vida ou não? E aí vem um outro ponto. Tem um fator externo como sentido. E eu acho que isso é o mais comum para todos nós. Quando a gente é pequenininho, todo mundo pergunta, o que ele vai ser quando crescer? O que ela vai ser quando crescer? E aí qual que é a resposta? Ser astronauta. Astronauta! Não vai ser professor, porque professor ganha pouco. Engenheiro, advogado, médico, né? Já tem... As famílias já decidem. Mas ninguém fala, ele vai ser humano. Meu filho vai ser humano quando crescer. Ele vai ser bom. Ele vai ser justo. A gente não fala isso, né? A gente não se preocupa com isso. E no fundo é uma confusão muito grande, porque ser astronauta é o que meu filho vai fazer. Dar aulas é o que ele vai fazer, não é o que ele vai ser. Quer dizer, eu faço isso, eu trabalho dando aula, mas eu já trabalhei fazendo outras coisas. Eu já fui diretora de escola, já trabalhei como diretora de escola, já trabalhei como professora, já trabalhei limpando o chão, já trabalhei fazendo várias coisas. Isso não é o que eu sou, isso é o que eu faço. Então, nós começamos com uma confusão mental em relação ao que é ser e o que é fazer. E aí nós vamos para a escola e a escola nos ensina a fazer, mas supostamente está nos ensinando a ser, mas não. Estamos aprendendo conteúdos para fazer o que nós vamos fazer futuramente, né? E aí depois, nós começamos a confundir ser com ter. Então, eu sou mãe porque eu tenho um filho. Eu sou rica porque eu tenho dinheiro. Ou eu sou pobre porque eu não tenho dinheiro. Isso também não é ser, isso é ter. O que eu faço e o que eu tenho não é o que eu sou. E aí, sempre que te perguntam, oi, tudo bem? Quem é você? Como vocês respondem essa pergunta? Quem é você? Boa pergunta. Parece difícil, né? Porque a gente está tão identificado. Então, isso é uma pergunta interessante, pensarmos quem somos, né? Porque quando nós nos confundimos com o que nós fazemos ou o que nós temos, nós começamos a achar que o que nós fazemos ou o que nós temos é o sentido da nossa vida. Então, eu sou um advogado, o sentido da minha vida é melhorar na minha carreira, é ser reconhecido como advogado, mas aí um dia eu me aposento. E o que sobrou? Nada. Eu sou mãe, cuido dos meus filhos, faço tudo por eles, um dia eles crescem e vão embora de casa, e aí o que eu sou? Nada. A vida perde sentido. Eu sou esposa, um dia eu me separo, o que eu sou? Então, é muito importante entender que o que eu sou está além de tudo isso. O que eu tenho e o que eu faço fazem parte da minha vida, mas não definem quem eu sou. Eu não deixo de ser quem eu sou, independentemente do que eu estou fazendo. Independentemente do nome que eu tenho hoje. Isso é engraçado, essa questão do nome. Eu tenho muitos alunos chineses. E quando eles vão ter aula comigo e com outros professores ocidentais, eles mudam o nome, porque é muito difícil pronunciar o nome chinês. E eu fico imaginando como deve ser estranho você ser chamado por um outro nome. De repente você virou Cindy ou Jenny. Né? É estranho, eu sempre fui Andrea. Então se alguém me chama de Jenny, eu não vou saber quem sou eu, né? Não, porque eu continuo sendo quem eu sou. Isso é só um nome. Isso é só uma parte que me identifica, mas não é quem eu sou no fundo. E então, se apegar a essas coisas efêmeras como o sentido da vida, traz realmente esse sentimento de estar perdido quando essas coisas desaparecem. E elas vão desaparecer, porque tudo que é externo muda e acaba um dia. Essas coisas, elas não são eternas. E quando eu me apego a elas, estou fadada a, em algum momento da minha vida, sentir que agora a minha vida não tem mais sentido. Agora, se eu entendo que o sentido da minha vida é ser humana, independentemente do que aconteça
Eu posso sempre ser humana. Eu posso sempre ser melhor. Eu perdi meu emprego. Eu posso ser melhor. Eu posso me reerguer. Eu posso achar outro emprego ainda melhor do que aquele anterior. Eu posso me redescobrir numa nova vocação que eu não sabia que eu tinha. Eu perdi um ente querido. Eu posso ser melhor superando a dor, aprender a ser mais forte, aprender a ser mais resiliente. Qualquer situação que a vida nos proponha, se eu entendo que o sentido da minha vida é ser, eu estou pronta para aquela situação, para lidar, por mais difícil que ela seja e por mais que eu tenha que trabalhar, porque às vezes não é um trabalho simples, é um trabalho duro, mas eu entendo o que é o trabalho, eu entendo por que eu faço aquilo. E no fundo, dar sentido às coisas é entender, como a gente falou lá no início, entender o porquê. Por que eu supero a perda de um ente querido? Por que eu acordo às 6 da manhã todos os dias? Por que eu limpo esse chão? Por que eu dou essas aulas? Se eu não entendo, em algum momento eu não vou querer fazer mais aquilo. Aquilo não vai fazer sentido para mim, justamente. Então eu preciso saber o porquê. Então, eu proponho algumas perguntas para vocês fazerem a si mesmo, que eu acho que podem ajudar muito nessa resposta de dar sentido para a vida. A primeira é: o que me faz amar e admirar a vida? E é uma pergunta boba, assim, mas às vezes quando a gente fecha o olho e pensa, nascer do sol, olhar uma flor desabrochando, ou ver os patinhos na lagoa, ou o sorriso do meu neto quando chega perto de mim, ou... São coisas, e cada um vai ter algo diferente que admira. Isso nos traz aquele sentimento de gratidão pela vida e de sentido, porque se eu amo esse sorriso do meu netinho, então eu entendo por que eu vou lá e busco ele na escola todos os dias, no trânsito, mesmo que minha filha não valorize, mas eu sei por que eu estou fazendo. É por aquele sorriso. Né? É porque eu acredito que minha vida vai ser melhor porque eu fui lá buscar o meu neto e a vida dele vai ser melhor porque ele esteve comigo naquele dia. Então, isso é um bom exercício de reflexão. Por que eu acordo de manhã? E aí, é interessante pensar assim, porque às vezes a gente fala assim, eu acordo de manhã porque eu tenho que levar meu filho para a escola, porque eu tenho que trabalhar, porque eu tenho que ganhar dinheiro. Mas eu tenho que fazer todas essas coisas ou eu faço essas coisas porque eu quero? Meu filho pode ir de ônibus para a escola, de autocarro. Mas eu quero levar meu filho para a escola, para ele chegar no horário, para que ele não tenha que ficar esperando muito tempo na paragem, porque eu posso ter um momento em que eu converso com ele no caminho. E aí, na hora que a gente pensa, eu faço isso porque eu quero, o nosso sentimento em relação àquilo já muda, porque ganha sentido. Eu entendo que aquilo não é simplesmente uma obrigação, mas foi uma coisa que eu escolhi para minha vida. E se realmente não é uma coisa que eu quero, que eu não escolhi para minha vida, por que eu estou fazendo isso ainda? Será que então, se nada disso importa para mim, eu não posso deixar meu filho sozinho de autocarro? Ou eu não posso, enfim, não fazer o almoço e comprar a comida pronta, se eu acho que não faz sentido nenhum para mim fazer a comida? Mas para mim faz sentido, porque eu gosto de sentir os aromas quando eu estou preparando minha comida. Eu gosto de ver a comida se transformando enquanto ela está ali no fogo. Eu gosto de saborear a comida que eu preparei com ingredientes frescos e que eu sei de onde veio. Olha, são coisas tão pequenas, mas que vão trazendo sentido para as ações do dia a dia. A outra pergunta: o que é melhor porque eu existi? O que é melhor? Esse encontro de hoje é melhor porque eu existi? Minha mãe é melhor porque eu existi? Meus amigos? Os lugares onde eu vou ficam melhores porque eu passei por lá? Ou eles ficam piores quando eu vou, quando eu passo? E se eles ficam piores, por que eles ficam piores? Será que eu poderia deixá-los melhores? Como eu poderia deixá-los melhores? As pessoas com quem eu tenho contato, elas ficam melhores porque nós tivemos esse contato? Ou não? Ficam piores?
e como que eu penso, digo e faço me aproximam do meu destino. Então, no fundo, nós estamos todos numa caminhada, como a gente falou, com muitos caminhos, múltiplos caminhos. Mas nós todos estamos indo no mesmo sentido. E esse sentido, no fundo, é um sentido de crescimento, de aprendizagem. A vida é uma escola, né? E eu gosto dessa frase do Sêneca, sobre a brevidade da vida. Deve-se aprender a viver por toda a vida. Essa é a grande aprendizagem da nossa vida. E se cada dia eu entendo a lição que a vida tem para me trazer, cada dia eu estou dando um passinho para frente. Mas como a escola, tem muita gente que vai para a escola e acha que a escola não serve para nada. Para que eu estou aqui? Vou aprender esse conteúdo que não serve para nada. E tem gente que vai para a escola e acha que a escola serve para muita coisa. E vê todo o sentido na escola. Porque na escola convive com outros colegas, com professores, porque aprende matérias, porque aprende uma coisa que fica para sempre. Então, no fundo, o sentido da vida está muito em como a gente vê a vida. O que a gente traz para o nosso dia a dia. Como a gente busca encará-la. E isso, só cada um de vocês pode responder. Cada um de vocês tem que parar e pensar o que é a minha vida, onde eu quero chegar. Como eu faço para chegar lá? Isso é uma resposta totalmente individual dentro das vivências que cada um de vocês tem. Mas eu acredito que com essas perguntas e tomando cuidado com aquelas armadilhas, todos nós podemos encontrar esse caminho e chegar onde nós queremos chegar no final da nossa vida. Então, eu agradeço muito por vocês estarem aqui. Coloquei aqui algumas referências do livro do Viktor Frankl, caso queiram ler, sobre a brevidade da vida de Sêneca, que também é um livro maravilhoso. Eu coloquei esse filme, eu não falei sobre esse filme, mas é um filme lindo, chama Dias Perfeitos. É um filme que foi lançado esse ano, não sei se tiveram a oportunidade de assistir, do Wim Wenders, que é um realizador alemão. E que é basicamente uma pessoa vivendo a sua vida e achando sentido nas coisas que ela faz, na rotina dela. É um filme que quase não tem diálogo. É um filme lento como a vida é e interessante como a vida é. Então, recomendo, quem quiser assistir. E coloquei uma música também, para quem quiser ouvir. Uma música do Raul Seixas chamada Meu Amigo Pedro, que fala justamente sobre essa multiplicidade de caminhos. E o que eu gosto nessa música é porque ele fala: há muitos caminhos, mas apenas um tem coração. E eu acho bonita essa frase porque a gente sabe qual é o caminho que toca o nosso coração. Porque quando ele toca, a gente sente vibrar. E muitas vezes a gente escolhe não ir pelo caminho do nosso coração. E isso é uma pena, porque quando a gente vai pelo caminho do nosso coração, a gente se coloca no fluxo da vida. E tudo fica muito mais fácil. E é muito mais fácil confiar na vida quando a gente se entrega à correnteza da vida. Então, recomendo ouvirem e pensarem um pouco sobre a música. Acho que vale a pena. É uma música animada, feliz. Acho que é boa. E vou abrir espaço para vocês fazerem perguntas, mas quero reforçar que nós temos uma nova turma de filosofia começando em outubro. E justamente as aulas de filosofia são um ótimo lugar para pensarmos sobre essas questões e pensarmos sobre a vida e o seu sentido. Temos curso de escrita criativa também começando na próxima semana. Quem gostar de escrever também é uma ótima ferramenta para refletir sobre nosso dia a dia. E é isso, agradeço a vocês e abro espaço para quem quiser comentar, perguntar, falar alguma coisa. Obrigada. Em relação ao tema, para mim o problema é duplo, digamos assim, em dois níveis, o nível absoluto e o relativo, o objetivo, o subjetivo. Por um lado é bom saber ou intuir que nós podemos construir o nosso sentido e fazer uma vida mais preenchida, mais fulfilling, etc, etc. Mas, para mim o problema é saber se o sentido que eu crio está em linha com o sentido de todos os sentidos, digamos assim. Como um professor meu aqui de Coimbra dizia, Anselmo Borges, que falava nisso, penso que até citar um autor. Mas fundamentalmente é isso, ou seja, uma coisa é nós termos ou não a capacidade e a criatividade de transformar a nossa vida de maneira a ser fazer mais sentido para nós.
Outra coisa é o sentido com S grande, talvez. E é isso que me incomoda mais. Não saber e não ter maneira de saber. Esse sentido maior para além da minha opinião, da minha intuição, da minha vontade. O sentido que deu aso a todos os possíveis sentidos que possamos criar. Mas que está aquém disso. Para mim é a questão ainda mais fundamental. Mas não que seja muito satisfatório pensar nisso, porque eu não tenho respostas nenhumas para isso. Eu também não tenho respostas, mas o que eu posso te falar é o seguinte. Eu acho que, primeiro, quando nós começamos a nos alinhar com o que faz sentido, acho que com esse caminho do coração, vou usar esse termo da música, nós começamos a perceber melhor como nós nos movemos no mundo e os efeitos que isso gera. Então, não sei se você já tiver essa sensação de quando você faz algo e tudo se alinha e dá certo para se conseguir alguma coisa. E o oposto também, às vezes, quando você faz alguma coisa e tudo dá errado. Porque, queira ou não queira, se nós estamos falando de um sentido com S maiúsculo, a gente está falando desse sentido profundo que rege tudo, nós fazemos parte dele. E quando nós trabalhamos para ele, ele trabalha por nós, porque ele quer ver o seu próprio sentido realizado. Concorda? Então, quando nós estamos trabalhando na direção certa, tudo colabora para que as coisas aconteçam. Porque não sou só eu contra o rio, nadando contra a correnteza, contra o mundo, contra as coisas. Sou eu a favor da vida. E quando eu estou a favor da vida, a vida também vem a meu favor. E aí nós começamos a ver essas sincronicidades, essas coincidências, que ficamos às vezes até assim, mas como que isso aconteceu? Eu encontrei aquela pessoa que me falou aquilo que eu precisava ouvir naquela hora. Porque o universo está conspirando comigo. E eu estou conspirando com o universo. E isso também é um trabalho de atenção, é estarmos atentos aos sinais, à forma como o universo se comunica conosco. E acho que quando nós conseguimos ter essa intuição, e aí eu acho que a intuição é um pouco diferente desse raciocínio lógico, porque o raciocínio lógico, muitas vezes ele não está ligado a essa verdadeira conexão. Porque o raciocínio lógico, ele é mediado por todas as minhas experiências, a forma como eu fui socializado, que os meus pais me ensinaram, que as máscaras que eu uso no meu trabalho, no meu convívio. Enquanto que essa intuição não, ela é algo que é muito mais profundo. E quando eu estou nesse caminho, e essa intuição me leva por esse caminho, e as coisas começam a engatar, vamos dizer assim, eu entendo que eu estou no caminho certo. É essa a resposta que eu uso para mim.